O meu coração, e ontem Deus ainda confirmou, através do estudo que nós tivemos à tarde ontem na igreja, Deus ainda confirmou essa palavra. Eu quero nesta noite trazer uma palavra sobre o reino de Deus. Todos nós sabemos que reino é alguém que tem um governo sobre uma tribo, sobre uma cidade, sobre um país. Isso se chama governo, se chama reino. E é interessante observar que não tem como a gente viver longe desses reinos. Sempre a gente está sob o domínio de alguém, sob a autoridade de alguém. É interessante observar que tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a Bíblia está recheada de textos que falam sobre governo de alguém, e principalmente sobre o governo de Deus. No Velho Testamento a gente tem uma ideia, e não se fala muito de reino de Deus, mas no Evangelho principalmente de Mateus, fala muito sobre o reino. Diversos textos você vai ver Jesus falando sobre o reino. A mensagem dele era sobre o reino. As parábolas sempre ele citava sobre o reino, e daí por diante. Mas eu quero aqui trazer uma palavra, começando pelo Velho Testamento. A gente percebe que muitos reis não tiveram realmente a vontade de Deus estabelecida na sua vida, para que o governo de Deus tivesse uma preeminência, um governo que realmente adorasse a Deus. No entanto, a gente percebe que sempre houve, sempre haverá a soberania de Deus, uma maneira de Deus cuidar, independentemente do homem, independente da falha do homem. Deus está sempre no governo, Deus está sempre no controle. Nós temos visto no nosso país, como já foi falado aqui, situações das mais diversas, e a gente percebe o desgoverno em tantas áreas, em tantos setores. A falta de alguém na direção de Deus para beneficiar o povo. Porém, entendemos que Deus não perdeu o controle das coisas. Ele está governando, Ele está acima de tudo, de todos, porque Ele é Senhor da igreja, Ele é Senhor do mundo, e não tem demônio, não tem nada que impeça o agir de Deus. A Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Isso significa que Deus está acima de tudo e de todas as coisas, e que tudo contribui para o seu louvor, para a sua glória. Amém, irmãos? Entenderam? Então a gente percebe que mesmo no Velho Testamento, com o governo de Deus, Deus querendo e desejando estabelecer o seu governo através dos homens, houve falhas, houve erros, mas Deus estava sempre acima de tudo, mesmo o homem desobedecendo. Pois bem, irmãos, existem duas maneiras de Deus estabelecer o reino dele na vida do homem, ou no mundo. Primeiramente, a gente tem que entender que Deus é soberano. O que nós entendemos como soberania de Deus? A gente entende que Deus, Ele está acima de tudo, de todos, e não tem boa. Por mais que alguém tente se levantar como forte, como poderoso, Deus está acima de tudo e de todas as coisas. É interessante observar isso. O governo de Deus é um governo completo, um governo que tem tudo em seu controle. A Bíblia fala diversas vezes, principalmente em Salmos de número 24, fala que o Senhor dos exércitos está conosco. Isso significa que diante de todas as autoridades, de todos os exércitos que há no mundo, Deus está sempre acima de tudo e de todos. Isso mostra a soberania de Deus, o governo de Deus acima de tudo. Olha que coisa interessante. E aí tem uma outra forma de Deus estabelecer o reino dele. Eu quero que você
pense agora nessa questão, nesse tópico aqui. Qual é a maneira mais eficaz? Qual é a maneira que Deus mais se agrada? Qual é a forma mais completa de Deus estabelecer o reino dele no mundo? É através do seu povo, através dos seus filhos, através daquele que é obediente a Deus. Olha só, Deus pode fazer tudo, irmãos, sem você fazer nada. Você pode dizer amém? Amém. Deus pode hoje salvar vidas aqui sem que ninguém pregue. Deus pode hoje batizar com o Espírito Santo sem ninguém falar sobre batismo com o Espírito Santo. Deus pode trazer um quebrantamento na sua vida sem que ninguém fale sobre o quebrantamento. Deus pode levantar alguém aqui hoje como profeta nessa terra, sem ninguém falar nada, que estimule você a se levantar da posição que você está. Deus é Deus, Ele tem o governo, Ele é soberano. Olha que coisa interessante, Deus ele pode fazer tudo sem que o homem coloque as mãos. Mas você vai ver em toda a história, aleluia, quando o homem ele contribui para o plano salvífico de Deus, quando o homem ele dá um passo, quando o homem ele se coloca na presença de Deus, para que esse reino soberano de Deus seja estabelecido através da sua vida, aí a coisa fica tremenda, aí a coisa glorifica ainda mais o nome de Deus, porque humanamente falando, nós não vemos Deus, nós não sabemos o que Deus tem, o que Deus pode fazer, mas quando alguém se levanta, aleluia, e se coloca na posição, e Deus usa esse vaso como canal, aí as pessoas entendem o seguinte: eu não estou vendo Deus, mas eu estou percebendo Deus através da vida dessa pessoa. Eu não consigo ver Deus, mas eu vejo a mão de Deus sobre ele, sobre ela, e aí o nome de Deus é glorificado, o nome de Deus é exaltado. Interessante que Jesus, quando ele chega, ele fala assim: olha, o reino de Deus está entre vós, ou no meio de vós. O que você entende? Entre ou no meio? Quando se fala em meio, pode estar aqui em nosso meio hoje, pode estar no centro da sua vida, pode estar no centro da sua casa. Olha só que coisa interessante, pode ser geograficamente ou pode ser na vida do homem. E quando Deus está no centro, quando Deus está no meio, o nome dele é exaltado, aleluia, a glória dele é manifestada, o poder dele é manifestado na igreja, e aí acontecem coisas extraordinárias através da sua e da minha vida. Hoje mandaram um vídeo para mim, achei muito interessante. Um pastor ele chega no lugar para pastorear uma igreja e logo de cara alguém faz uma reclamação: pastor, o senhor tem que dar um jeito no cidadão que vem para a igreja e ele traz uma bagunça tremenda no culto, ele é irreverente, pastor, ele faz isso, ele faz aquilo, ele anda no meio da igreja, ele bate palma na hora que não era para bater, o camarada traz uma desordem tremenda no culto. Pastor, dá um jeito, pastor, dá uma palavra, envergonha ele na frente de todo mundo. Aí o pastor foi: tá bom, vou dar um jeito. Aí ele chega em casa e fala assim: minha filha, fala para a esposa, tem um negócio sério para resolver na igreja, nem bem cheguei, já tem problema. Aí a esposa fala assim: olha, os obreiros da igreja lá estão reclamando que tem um cidadão que bate palma, anda no meio da igreja, de vez em quando dá uns glória a Deus na hora do culto. E falaram que eu tinha que dar um jeito de resolver o problema desse homem, trazer esse homem, né, a regra, né, a norma, fazer com que ele respeite a liturgia do culto. Aí a esposa sabiamente falou assim: filho, não faz isso não envergonha ninguém não envergonha ninguém na frente dos outros. Quem sabe o problema está com os outros obreiros, quem sabe o problema não é os obreiros que não dão glória a Deus e fica reclamando quem dá. O pastor virou e falou assim: filho, você tem razão. Você vai lá, faz uma visitinha. Aí o pastor foi e andou perguntando: aonde? Chegou nos empresários, aonde? Mora fulano de tal. Ó, ele mora na favela mais perigosa que tem aqui. Só tem coragem de ir lá, pastor? Não vai lá não, o negócio lá pega. Não tem problema não. Eu fui nascido
no meio da favela, estou acostumado a lidar com isso. Chegou lá, de cara logo perguntou, o cidadão lá que estava no comando, aonde mora fulano de tal? Falou, lá embaixo tem um cidadão lá e agora ele é crente, vai lá. E o pastor chega na casa daquele homem. Quando ele grita lá da cerca, fulano de tal, ele grita, quem é que está me procurando? Ele, o pastor. E o camarada já abre a porta do seu barraquinho de tábua, quase caindo, e ele já começa a chorar, dizendo, pastor, Deus mandou o senhor vir na minha casa. Eu tenho orado, pastor, muito tempo. Há mais de 2 anos estou nessa igreja, ninguém vem me visitar. Não tem um obreiro que vem me visitar, pastor, mas o senhor enviou o senhor aqui para trazer uma palavra, para me abençoar. Seja bem-vindo a essa casa. E quando o pastor chega e logo quer conversar com o cidadão, ele fala assim, pastor, mas aqui tem uma doutrina na minha casa. Aí ele, qual é a doutrina, meu filho? Ele falou assim, pastor, qualquer pessoa que chega aqui, a primeira coisa, a doutrina tem que orar. Então, crente que não ora, pastor, tem alguma coisa errada. E começou logo a ser usado para entregar uma palavra ao pastor. Aí o pastor orou, aquela coisa toda, e quando falou que ia conversar alguma coisa com o pastor, vamos conversar mais, deixa eu contar o meu testemunho. Ele começou a mostrar aquilo que Deus tinha feito na vida dele. E quando ele começou a mostrar aquilo que Deus tinha feito na vida dele, Deus falou assim para o pastor, não fale nada para ele. O problema não está nele, o problema está na liderança da igreja, que não dá lugar ao meu espírito. Ele é o meu filho, o meu reino está na vida dele. Aleluia. Não mexa com ele. O pastor falou assim, meu Deus, pastor, só quer falar comigo? Meu filho, Deus falou para mim não falar nada com você. Eu estou indo embora, tenho que ir correndo para casa, envergonhado. Eu disse, não, pastor, tem uma outra doutrina. Que outra doutrina, meu filho? Não, quem sai da minha casa tem que orar, pastor. Se o senhor não quiser orar, eu vou orar pelo senhor. E o pastor, tá bom, meu filho, pode orar. Ele abraçou o pastor, atracou com o pastor e orou mais de 1 hora, abraçado com o pastor, chorando. Aleluia, o pastor saiu dali cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus. Deus usou alguém que era tão simples, alguém que estava sendo caluniado, difamado, alguém que não estava sendo bem visto na igreja, mas tinha o reino de Deus. E o reino de Deus é tudo na sua e na minha vida, meu irmão. Você pode ter título, mas se você não tem o reino de Deus, não adianta nada. Você pode cantar, mas se você não tem o reino de Deus, não adianta. Você pode ler Bíblia, conhecer Bíblia 10, 15 vezes, conhecer tudo da Bíblia, mas se não tiver o reino, não adianta. É necessário termos o reino de Deus na nossa vida, irmão. Sem o reino é fútil, é inútil o seu trabalho. E aquele pastor chegou em casa impactado pelo poder de Deus. A esposa também vibrou de alegria. E quando o pastor chega na igreja, mandou os obreiros descer e falou assim, olha, vocês têm que se converter. E hoje quem vai dar o testemunho é esse homem aqui. E quando contou o testemunho, a igreja foi tomada pela presença de Deus, pela glória de Deus, pelo testemunho daquele homem desconhecido dentro da igreja, que aparentemente não era nada, mas Deus estava reinando na vida daquele homem. Deus reina na sua vida, meu irmão. Deus estabeleceu o reino dele na sua vida. Então adore a Deus. Se o homem não está te vendo, Deus está te vendo. Aleluia. Se ninguém dá nada pela tua vida, Deus está dando algo pela tua vida e dizendo, você é vaso, você é escolhido e ponto final. Aleluia. É o reino de Deus, irmão. Glória a Deus. E Jesus falou assim, olha, o reino de Deus tem que estar entre vocês. Porque quando tem reino de Deus no meio da igreja, algo diferente acontece. Quando tem o reino de Deus no centro da sua casa, você não vai tomar decisão por você mesmo. Deus dará direção para a sua família. Quando você está precisando de alguma coisa material, se você orar, Deus vai dar direção e vai trazer provisão. Porque o reino de Deus faz isso. Glória a Deus. Mas a pergunta que não quer calar, pastor, o que eu devo fazer para que esse reino de Deus seja estabelecido na minha vida? Quais são as atitudes que eu tenho que tomar? É uma pergunta que não quer calar, irmãos. Jesus deu algumas dicas para a gente. Vai lá, uma. Humildade. Ele fala que bem-aventurado os humildes de espírito,
esses terão o reino de Deus. Ah, tanta soberba, irmãos. Tanta transferência de culpa, tanto orgulho, tantas vaidades. Tem gente que acha que humildade é colocar a roupinha velha, rasgada, deixar a casa suja, deixar o carro sujo. Ah, irmãos, quantas pessoas que são pobres, mas são ricos de orgulho. Mas quantas pessoas ricas que eu conheço, que têm uma humildade. Eu conheço um rapaz que quem vai na casa dele pensa que ele é riquíssimo. Quem vai na casa dele tem inveja, e muita gente acha que ele está por cima da cabeceira. Eu e Edson conhecemos esse homem humilde. Aonde encontra com a gente, ele é humilde. Fala a linguagem do povo, não tem prepotência, não tem vaidade, não tem nada. É um homem que está desprovido de todo orgulho, de toda vaidade, e adora a Deus. Tem um coração na obra de Deus, tem um coração com o reino de Deus. Isso é humildade, irmãos. E nós temos que pedir a Deus humildade para a nossa vida. Peça a Deus humildade. Mateus 5:3 fala sobre isso. Uma outra questão que contribui muito para você ter o reino de Deus, para Deus estabelecer o reino dele na sua vida, coisa que ninguém quer. Quer ver uma coisa? Quer ter o reino de Deus? Quem quer o reino de Deus aqui? Agora deixa eu fazer uma colocação aqui. Quer ser perseguido? Ninguém quer. Ninguém quer. A gente quer o reino de Deus, mas não quer ser perseguido. E deixa eu dizer uma coisa a você: quando você se predispõe em servir a Deus e pede a Deus o reino, a gente pensa que não vai ser perseguido. Mas quando você confronta, quando você fala a verdade, você é perseguido. Jesus falou: bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, porque deles é o reino de Deus. Quer ter o reino de Deus, meu irmão? Se prepare, vai vir perseguição, vai vir luta na sua vida, mas o reino de Deus estabelecido, você não perde nenhuma batalha, porque o general de batalha está na sua vida, e ele nunca perdeu uma. Nunca perdeu. Oh, Deus vivo, aleluia. Mateus 5:10 fala sobre isso. Mateus 5:20, uma outra dica. Jesus falou sobre justiça. Quer ter o reino de Deus? Procure ser justo ou fazer justiça. Ele falou assim: se a vossa justiça não estiver acima dos escribas e fariseus, vocês não podem ter o meu reino. Isso significa que se os religiosos, se os governantes dessa terra, alguns deles fazem justiça, se a sua não estiver acima da dele, que é crente, que é servo de Deus, você não tem o reino de Deus. A nossa tem que estar acima. Na vida do crente, a justiça tem que predominar. A justiça de Deus tem que reinar na sua vida, porque se tem o reino de Deus, tem justiça. Aleluia! Nós não podemos viver debaixo de uma injustiça ou fazer injustiça, mas o reino de Deus estabelece justiça na igreja, estabelece justiça social, estabelece justiça na vida material. Em todas as áreas da nossa vida tem o reino de Deus. E na oração do Pai Nosso, capítulo 6, verso 10, o que diz a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí vem o quê? Venha a nós Teu reino. Não ouvi, irmãos. Ninguém sabe a oração do Pai Nosso aqui. Venha a nós o teu reino. Já parou para pensar? Jesus ensinou a igreja, deixou a oração modelo para a igreja pedir o quê? O reino de Deus na sua vida. Isso significa que o reino de Deus só virá na vida daqueles que pedirem a Deus. Se você não pedir, não tem o reino de Deus. E nós temos que pedir o reino de Deus na nossa vida, todos os dias, todos os momentos. Capítulo 11, verso 11. Aí fala sobre um outro princípio para termos o reino de Deus. Olha só, se você não se coloca como menor, não tem o reino de Deus. Isso significa que aqueles que se intitulam grande, ei, olha para mim por favor, aqueles que se intitulam grande,
jamais terão o reino de Deus. Sabe por quê? Deus não divide a sua glória com ninguém, mas aqueles que se acham pequenos, esses têm o reino de Deus. O reino de Deus está estabelecido. Por isso que às vezes você vê Paulo falando que Deus escolheu as coisas loucas, as desprezíveis, as pequenas, para confundir as sábias, aquelas que não são para confundir as que são. Isso mostra, irmãos, a soberania de Deus, o reino de Deus na vida dos pequenos. E interessante observar que os próprios discípulos, eles brigavam entre si, perguntando quem era o maior e quem seria o maior no reino de Deus. Aí Jesus falou assim: eu vou ensinar um princípio para vocês. Vocês querem alguma coisa grande lá no reino? Vocês querem alguma coisa grande na vida de vocês? Ou querem ser grande aqui? Eu vou deixar uma dica para vocês: sejam pequenos, sejam pequenininhos, que eu vou estabelecer o meu reino na sua vida. Ah, irmãos, aí entra aquela palavra de João Batista, né? Quando chegaram para ele e falaram assim: ó, tem um Jesus aí que está fazendo tantas coisas. Ele falou assim: não tem problema não, o importante é que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Aleluia. João Batista sabia o segredo, irmãos. Por isso que a Bíblia fala, o próprio Jesus testemunhando da vida de João Batista, fala assim: olha, dos nascidos de mulher não houve, não haverá quem possa comparar com João Batista. Agora olhe para mim, observe uma coisa: você não vê João Batista operando milagres, curando enfermos, você não vê nada disso, mas você vê um homem cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, cheio de ousadia, um homem que falava a verdade, um homem que não era rico, que vivia em meio à pobreza, vivia em deserto, se alimentando de mel e de gafanhotos, mas um homem cheio do poder de Deus, tinha o reino de Deus na vida dele. Tem muita gente que tem muita coisa e não tem nada, meu irmão, porque se não tem o reino de Deus, está pobre, está na miséria espiritual, e tem muita gente assim, vivendo aquilo que está lá em Apocalipse. Aleluia. Dizes: rico sou e de nada tenho falta. Não diz isso lá na Bíblia? Não sabes tu que é pobre, cego, nu? Você está vivendo uma miséria, você é pobre, mas quem tem o reino de Deus tem a riqueza maior. Aleluia. Quem tem o reino de Deus, aleluia, tem o bem maior na sua vida. Aleluia. E talvez essa dica que eu vou dar para você aqui será uma das mais difíceis e talvez uma das mais desafiadoras para a igreja. Como ter o reino de Deus na nossa vida? Diga comigo: como ter o reino de Deus, na minha vida. Na minha vida. Ah, essa aqui é uma das mais difíceis. Mateus 11, versículo 13, ou melhor, 12, diz a Bíblia que o reino dos céus é tomado à força. O reino, diga comigo, o reino de Deus, é tomado à força. É fácil pregar? Não é nada fácil. Tremo até os pés até hoje. É fácil cantar? É fácil dirigir um culto? Pensa você, vem um dia aqui, você passou, quer dirigir o culto hoje. Ao invés de Luciene, o senhor, o Jorge, eu quero dirigir o culto. Você vai ver o quanto é difícil. Quer dar aula na escola dominical? Acha fácil? Dê aula na escola dominical. Quer fazer um solo na igreja, meu irmão? Vem fazer um solo. Ah, eu quero orar na igreja. Vem orar, meu irmão. Nós temos que entender que existe uma guerra, existe uma batalha muito grande. E nós estamos no meio dessa batalha. Uma guerra, nós estamos no meio dessa guerra. Nós estamos no meio dessa batalha. E a Bíblia ensina, Jesus deu um princípio dizendo: olha, você quer ser bem sucedido, quer ter o meu reino na sua vida, saiba de uma coisa: é tomado à força, com moleza, com corpo mole, você não chega a lugar nenhum. Mas se você lutar, você vai adquirir o meu reino na sua vida, e nada vai te parar, nada vai te destruir, nada vai te derrotar, porque o meu reino estará na sua vida. Mas tem que ter uma coisa, tem que ter força. Irmãos, por isso que Deus falou na época de Gideão: Gideão, manda os covardes, os medrosos voltarem.
Voltou. Porque para Deus estabelecer o reino dele, não pode ter covardia, não pode ser medroso, não pode ser covarde, não pode deixar que o medo entre, mas é necessário tomar a força, é necessário tomar uma atitude, é necessário ser um guerreiro na obra de Deus. Irmãos, o desafio é constante, o desafio é diário, o desafio é minuto após minuto, aleluia, mas vale a pena ter o reino de Deus na vida, vale a pena ter o Senhor reinando no seu coração, no centro da sua vida. Nada é fácil. Você vai ver que os grandes homens de Deus passaram e passam por grandes desafios. Aleluia. Mas em todas elas são mais do que vencedores. Aleluia. Porque Deus, Ele é fiel. Deus conhece a sua força. Deus conhece o seu esforço. Deus conhece a sua dedicação. Deus conhece a sua humildade. Olha para você mesmo às vezes e fala assim: eu não posso, mas Deus pode. Eu sou fraco, mas Deus é forte. Aleluia. Eu sou limitado, mas o meu Deus é ilimitado. Eu não posso avançar mais, mas Deus diz para você: vai, que eu vou te ajudar, eu vou te abençoar, eu vou te fortalecer. Uma outra dica que Jesus deu aos discípulos, irmãos, e a multidão que o seguia, alguém que queria o reino de Jesus, ele foi e pegou uma criança e falou assim: olha, quer ter o meu reino? Quem não se tornar como essa criança, não terá o meu reino. Criança não carrega mazelas, não carrega raiz de amargura, não carrega rancores. Você bate numa criança agora, daqui a 10 minutinhos está te abraçando de novo. Papai, mamãe, eu te amo, te dou um beijo. Você chama a atenção do seu filho, coloca ele de castigo, daqui a pouco está ele fazendo uma declaração de amor para você. Eu estava orando lá na igreja na quinta-feira, uma menininha lá, uma baiana, pegou uma cartinha, fez uma cartinha, e daqui a pouco ela veio e colocou uma cartinha na minha mão, cheio de coraçãozinho, o nome dela completo, o nome da mãe, para identificar que ela é filha da irmã Márcia tal. Cheio de amor, dizendo, né, lá, cheio de corações, criança, pureza, sabe, irmãos, não tem maldade, não tem malícia, ama incondicionalmente, sabe, não tem limite, não tem medo, criança não tem medo de nada. Se você não estabelecer limite para a criança, ela vai pular da janela, vai pular da cadeira, vai virar a cadeira, você vai bater, vai chamar a atenção, daqui a pouco está fazendo de novo, mas uma coisa tem: humildade. A criança não tem limite para ela, não tem amargura, não tem rancor, não carrega dentro de si essa bagagem terrível que nós humanos e adultos carregamos. E Jesus falou assim: tem que se tornar como criança para ter o meu reino. Se você quer ser alguém, quer ter o meu reino na sua vida, deixa que eu estabeleça o meu reino, se torne como criança, que aí eu vou reinar na sua vida. Agora, um outro princípio que Jesus ensinou para a gente terminar. Jesus mostrou que para termos o reino dele, nós temos que rejeitar reinos, outros reinos. E a dica está na tentação que ele sofreu no capítulo 4, versículo 8, se não me falha a memória, quando a Bíblia diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Apareceu Satanás, e uma das coisas que Satanás mostrou para ele, a Bíblia diz, está no plural, todos os reinos, todos os reinos, todas as riquezas. E ele fez uma proposta a Jesus. Qual foi a proposta? Eu vou te dar isso tudo se você me prostrar e me adorar. O que Jesus fez, irmãos? Deu crédito à voz do diabo? Não. Ele falou assim: você pode mostrar para mim tudo, todos os seus reinos, tudo que você acha que é rico, se é que você acha que tem alguma coisa, você não tem nada, você pode me mostrar isso tudo, mas eu rejeito isso tudo, porque o mais importante é o reino de Deus na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Ah, como tem pessoas hoje que gostam de reinos, como que tem pessoas hoje que gostam de ser compradas, como que tem pessoas hoje que são compradas por coisas tão pequenas, tão fúteis.
basta uma propostazinha melhor, né? Basta uma propostazinha melhor no emprego, vem para cá, que eu vou te dar mais 10 reais, e alguém já enche os olhos, eu vou sair do emprego porque eu vou ganhar 10 reais a mais. Pessoas estão dizendo assim, eu vou sair da igreja tal, porque lá eu posso fazer isso. Irmãos, a gente não deve sair por causa de A, B e C. A gente não deve sair por causa de proposta A, de reinos. Nós temos que sair na direção, fazer as coisas na direção de Deus. Porque quando a gente aprende a rejeitar reinos, aleluia, entender que o reino de Deus tem a primazia na nossa vida, a gente não vai ser enganado, a gente não vai dar cabeçada aqui e ali, irmão, sabe por quê? Teremos o reino de Deus na nossa vida, e quem tem o reino de Deus, ele sabe para onde vai. Quem tem o reino de Deus não fica enganado. Quem tem o reino de Deus pode ouvir profecias profetadas todos os dias, mas ele vai discernir a voz de Deus e vai dizer, essa não é a voz do meu Deus. Deus quando fala, ele não traz confusão. Deus quando te direciona, você não sai com dor, você não sai com raiz de amargura, você não sai com ressentimento, você não sai mal, você não sai triste, você não sai angustiado, porque você tem o reino de Deus na sua vida. Aleluia! Agora observe uma coisa, Jesus falou sobre algumas parábolas, sobre coisas que tipificam o reino de Deus na vida das pessoas. Ele comparou o reino de Deus ao fermento, que quando é lançado o fermento, isso há uma demonstração do reino de Deus. Interessante que a mesma forma que mostra o fermento na chegada do reino de Deus, que traz crescimento, Jesus falou que um pouco de fermento também leveda toda a massa. Isso significa que o diabo tem o seu fermento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o diabo pode chegar com a mesma propaganda, mas o nosso Deus, ele nunca deixa ninguém enganado. Aleluia, o fermento dele traz bênção, mas o fermento do diabo traz confusão, intriga, fofoca, calúnia, difamação, amargura, todos os males terríveis que o homem pode ter na sua vida. Mas quando o reino de Deus chega, aleluia, dissipa o mal e a glória dele é estabelecida na sua e na minha vida. Por isso o apóstolo Paulo falou que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é alegria, paz, gozo espiritual e daí por diante. Aleluia. Só tem isso quem tem o reino de Deus na sua vida. Você sente alegria quando você está cultuando a Deus. Você tem alegria quando você ouve a mensagem. Você está com o seu coração aquecido hoje pelos louvores ou pela palavra. Isso é uma prova que o reino de Deus está na sua vida. Porque quando o reino de Deus não está na nossa vida, irmãos, a gente fica inatingível. Sabe? A gente fica uma pedra, a gente fica uma rocha, nada mexe com a gente, não há sensibilidade espiritual. Agora quer virar uma manteiga na presença de Deus, meu irmão? Uma manteiga derretida é quando o reino de Deus está na sua vida. Você chora na presença de Deus, você canta, você tem vontade de pular de alegria, você sente aquecido o seu rosto, você sente arrepio, você sente tantas coisas maravilhosas. Isso quando o reino de Deus está estabelecido na sua vida. Quando não está, meu irmão, só cinza. Só cinza, só pedra, só rocha. Mas deixa eu dizer para você uma coisa nessa noite. Deus está te tocando hoje. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ele está dizendo para você, eu desejo reinar na sua vida. Eu desejo morar na sua vida. Aleluia, aquela palavra que Jesus falou para Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa. Aleluia, eu não vou visitar mais Zaqueu a sua casa, não, eu vou morar na sua casa. Aleluia, e morar na casa é reino, morar na casa é garantia da presença de Jesus todos os dias. O crente, irmãos, ele tem que ter a presença, o reino de Jesus todos os dias. Deixa eu dizer para vocês uma coisa, o reino de Deus não é visível, não. O reino de Deus é invisível. Deixa eu dar uma outra dica. O reino de Deus independe da igreja. Diga comigo, independe da igreja. Independe da igreja. Sabe o que acontece? Quando você sair daqui, estiver lá fora, estiver lanchando, Deus vai dizer para você: não se esqueça, o meu reino está na sua vida.
Você não está representando a igreja, você está representando o meu reino. Ah, que coisa tremenda, aleluia. O reino de Deus, ele não é visível, porque se fosse visível, a gente dependeria de igreja, a gente dependeria de templo. Mas quando o reino de Deus está estabelecido na sua vida, você trabalhando sente a presença de Deus, você dirigindo o seu automóvel, você sente a presença de Deus, você vem à igreja, sente a presença de Deus, mas também aonde você está, você sente a presença dele, é o reino dele na sua vida. Aleluia. É Jesus, maravilhoso. Tem crente que só sente se alguém sentir perto dele. Tem crente que só sente alguma coisinha quando alguém é movido pelo Espírito de Deus, tem o reino de Deus para tocar, para abençoar, para cantar, para pregar. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se hoje viesse uma perseguição no Brasil, nas igrejas, para fecharem as igrejas, e isso pode acontecer a qualquer hora. Se acabarem com os templos, o que será dos crentes que dependem de carona? É uma pergunta que eu faço para você e para mim. O que vai acontecer com aqueles que precisam de carona? É hora da gente pedir a Deus: Senhor, reina na minha vida, independente do que acontecer, independente da igreja, eu quero ter o teu reino na minha vida. Aleluia, eu quero ter a tua glória na minha vida, Senhor. Onde eu estiver, eu quero o teu reino na minha vida, independente do que vai acontecer com a igreja ou não, o que vai acontecer na minha vida social, o que vai acontecer na minha família, independente disso tudo, Senhor, eu preciso, eu quero o teu reino na minha vida. Por isso que Jesus falou: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso que você tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Temos buscado o reino de Deus em primeiro lugar? Não. A gente tem dificuldade. A gente busca o nosso reino. Eu busco o meu reino. Ah, pastores estão buscando os seus reinos. Membros da igreja estão buscando os seus reinos. Líderes de casa estão buscando o seu reino. Tudo a seu bel prazer. Tem pastor que tem comando da igreja, manda na igreja, é coronel dentro da igreja. Meu irmão, a igreja de Jesus, a minha vida é de Jesus, a sua vida é de Jesus, esse templo aqui é de Jesus. Eu não gosto nem desse título, igreja do pastor Paulinho, do pastor Paulo. Eu não gosto disso, sabe por quê? Eu não vou precisar disso lá no reino de Deus. Eu não vou precisar disso lá no céu. Eu não preciso de título para entrar no céu, mas eu preciso ter o reino de Deus para me entrar lá, meu irmão. E a Bíblia fala que o reino dos céus é tomado à força. Aleluia. Você não precisa de título, meu irmão, para você entrar no reino dos céus. Você não precisa pregar, não precisa cantar. Você precisa do reino de Deus. E se você tem o reino de Deus, você tem tudo. Você tem a maior riqueza, a maior dádiva na sua vida, o reino de Deus. Até aqui, Deus me deu, nós colocamos em pé.